Olá! A intenção desse vídeo hoje é conversar sobre alguns assuntos teóricos que são fundamentais numa prática de yoga, para alguém que também deseja entender um pouco mais o que yoga é, compreender que yoga não é só asanas. E eu sinto isso quando eu estou dando as minhas aulas, né? O que que acontece? Quando a gente dá aula em grupo, acontece que em uma turma tem um aluno que já está mais adiantado, que já pratica mais tempo, tem um aluno que é novo, que entrou, né, quase que de paraquedas ali naquela turma, e fica difícil a gente nivelar, né? Eu tento colocar alunos que eu sei que são mais fortes fisicamente numa mesma turma, mas a realidade é que a gente não tem como ficar fazendo muito bem essa escolha. E aí acaba que fica cada aluno num nível de conhecimento. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu acho que o conhecimento da parte que não é física precisa ser igual para todo mundo. Então eu tive essa ideia de gravar esse vídeo e aí o material fica sempre disponível para quem quiser assistir mais de uma vez ou até compartilhar com outras pessoas. E assim eu vou passando outras coisas que eu acho muito importantes em relação ao yoga e que às vezes numa aula, né, num estúdio, no shala, fica faltando esse momento. Então a parte teórica, a parte da filosofia do yoga, muitas vezes a gente não consegue compartilhar durante uma aula. E acontece isso de ficar quebrado, às vezes você começa um assunto, mas não consegue terminar esse assunto por conta do limitante que é o tempo, né? E acaba que fica a informação partida. Então vamos lá, vamos ao que interessa. A primeira coisa a entender é qual o significado da palavra yoga. A raiz, né, da palavra yoga quer dizer união. Essa, esse é o significado da palavra yoga. E união do quê? União do nosso corpo físico com a nossa mente, com a nossa alma. Então a gente deseja se reencontrar com todos os nossos aspectos, com todos os nossos corpos, né? O que acontece é que o mundo moderno ele é rápido e a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e nessa correria a gente acaba se desconectando de nós mesmos e acontece essa fragmentação do nosso eu. Então, a intenção da prática é reintegrar esse corpo que é único e que foi fragmentado por conta das nossas experiências, por conta da nossa vida, por conta das nossas escolhas, tá? Então, esse é o objetivo do yoga. O yoga, ele foi descrito a primeira vez que alguém compilou em um livro, esse livro recebeu o nome de Yoga Sutra de Patanjali. E Patanjali foi então o escolhido para fazer esse trabalho. E aí existe um livro, então, tem várias traduções, né? Eu tenho algumas que eu posso depois compartilhar com quem quiser, eu sempre compartilho com os meus alunos. E a gente vai, em 4 capítulos, que são, né, os 4 capítulos desse livro, entender o objetivo final do yoga, que seria Samadhi. Então, ele vai passando por Yoga Sutra, são 8 passos que a gente deveria seguir para que a gente possa chegar no nosso objetivo final, que seria Samadhi, que é a nossa libertação, a nossa liberação. Eu sempre falo nas minhas aulas, quem já fez aula comigo, eu sempre comento que a liberação, para mim, não é a morte, né? A liberação é aqui em vida, porque depois que a gente morre, fica fácil, né? A gente já desapegou desse corpo, já desprendeu, já foi para outro lugar, que a gente não sabe se é melhor ou pior, mas não faria sentido a gente ficar esperando para se desprender, para se liberar, e aí acabou a história. Então, eu acredito que a gente todo dia vive com esse propósito de se melhorar enquanto pessoa, e com isso a gente vai atingir esses 8 passos.
E eu acredito também, a gente sempre vai assim compartilhar de acordo com o que a gente estudou, de acordo com os nossos professores, de acordo com livros que você leu e que você compreendeu. Eu costumo contar que eu não consegui ir adiante com a leitura do livro do Yoga Sutra. Quando eu comecei a estudar, aquilo não fazia o menor sentido para mim. É um livro escrito em versos, né? Então, eu não conseguia compreender. Eu demorei uns 2 anos para conseguir ler o livro com o intuito de estudar e aquilo começar a fazer sentido. Então, se você por acaso já esteve diante do Yoga Sutra e ele não fez sentido para você, deixa ele aí, que se você se dedicar à sua prática, vai chegar um momento que você vai conseguir compreender, tá? Então, eu também digo que a gente precisa viver esses 8 passos juntos, né? Não é viver um só e só se dedica àquele passo e depois acabou, né? Eu acho que a gente tem que ir aprendendo a seguir os 8 passos, colocar eles juntos. Às vezes um passo vai estar mais forte que o outro no seu momento, mas depois a gente vai aprendendo a incorporar cada vez mais, né, esses ensinamentos. Então vamos aos 8 passos. O primeiro passo se chama Yama, que são as nossas observâncias externas, como a gente se relaciona com o mundo, tá? E aí, dentro desses yamas, existem cinco regras, né, ou condutas que a gente deveria seguir. A primeira conduta é uma conduta muito conhecida, e a gente tem um bom exemplo de quem seguiu esse caminho, que foi Gandhi, que é o caminho da não violência, a ahimsa. Então, o nome em sânscrito é ahimsa e a tradução é não violência. E eu gosto de expandir isso, lembrando que a não violência ela começa em nós. Não adianta só você não ser violento com os animais da rua, não adianta você não ser violento com uma pessoa que te pede uma coisa na rua, não ser violento no trânsito quando alguém te dá uma fechada, se você é violento com você. Se você não respeita os seus limites, se você trabalha mais do que você pode em termos de corpo físico e da mente, ou se você não trabalha nada, fica deitado, jogado no sofá o dia inteiro sem fazer nada, isso também é violento com você, é fazer mau uso das suas capacidades, né? Se você come demais ou se você come de menos, se você abusa, né, de bebidas alcoólicas, de drogas, de sexo, de atividade física, tudo que é um abuso para você é violência. Pode ser que você também se permita ser violentado, né? Quantas pessoas, parceiros violentos, violência doméstica, familiar, pais, familiares, né? Amigos. Então a violência ela pode se manifestar na nossa vida de muitas formas. E somos nós, né, quem somos as pessoas capazes de nos proteger. Então, o convite é não se violente. E quando você não se violenta você mesmo, você não permite que outra pessoa violente a você, tá? Então, o primeiro passo, o primeiro código ou a primeira conduta do primeiro passo é a rimsa, a não violência. O segundo A segunda conduta dos yamas seria satya, a verdade. Então, é falar a verdade, viver a verdade, expressar a verdade, viver uma vida de verdade, com significado, com um propósito. Não viver uma vida de mentira para agradar outras pessoas ou para alcançar objetivos que são inatingíveis para a sua realidade e que não tem nada a ver com a pessoa que você é. Então, é o caminho da verdade. E é muito fácil a gente perceber como a gente pode se perder, né? Como a gente pode andar distante da verdade. Em algum momento da nossa vida, eu tenho certeza que todo mundo já andou nesse caminho. E tudo bem, eram os recursos que você tinha naquele momento, era o conhecimento que você tinha, eram as experiências, ok. Mas chega uma hora que a gente precisa acordar e fazer o caminho da verdade.
Então, a segunda, né, a segunda conduta dos yamas é satya, a verdade. E claro, falar a verdade, né, ter atitudes que sejam verdadeiras. Depois vamos para o terceiro yama, para a terceira conduta, né, das observâncias externas, que seria asteia, não roubar, não fazer posse daquilo que é do outro, que não é seu. Então a gente começa no sentido mais, né, mais fácil de entendimento, que é não roubar uma coisa de alguém, isso a gente já sabe, né, e aí a gente pratica, mas não roubar pode se estender, né? Quando a gente rouba o tempo do outro, aquela pessoa que só chega atrasada, que não respeita o tempo do outro está sempre te esperando. Aquela pessoa que rouba os sonhos, né, do outro, às vezes de um parceiro, às vezes de um filho, às vezes de um amigo muito querido, às vezes de um colega de trabalho. A pessoa tem um sonho, tem um projeto, a gente vai lá e se apodera do sonho do outro, não deixa o outro viver o sonho dele, né? A gente fica ali, sabe, diminuindo, né, o outro. Então, isso é roubar, né? E também é não roubar de nós mesmos, né? Então, a gente se permitir viver, a gente se permitir experimentar os nossos sonhos, as nossas qualidades, é, todas as, sabe, tudo que você pode viver, toda a sua potência, né? Então experimenta a sua potência, acredita em você, não se coloca para baixo. Então não roubar também pode, né, ir se ampliando nesse caminho. Depois a quarta conduta seria brahmacharya. A definição de brahmacharya muitas vezes nos textos a gente encontra como celibato. Esse é um tema que dá para abrir muito, tem muitas explicações por trás disso. Eu não vou me ater só a isso, porque tem muita coisa para a gente falar e o vídeo vai ficar muito longo. A gente vai terminar só nos yamas hoje, depois a gente segue conversando sobre isso. Mas brahmacharya, então, em forma de celibato, seria a gente fazer bom uso da nossa energia sexual principalmente. Então, perceber como são as suas relações interpessoais quando você se relaciona sexualmente com alguém, compreender que o seu corpo é o seu templo sagrado. Então, assim, se você não tem um parceiro fixo, né? Se você não, não tem uma pessoa com quem você vive, com quem você se relaciona, pensa bem com quem você vai misturar a sua energia, para que você vai doar a sua energia. Eu acho que a gente só consegue atingir esse tipo de percepção quando a gente já é mais maduro emocionalmente, né? Quando a gente é muito jovem, talvez a gente não tenha essa maturidade, mas é importante a gente ensinar isso para pessoas mais jovens, ensinar isso para os nossos filhos, porque depois, quando a gente envelhece um pouquinho em termos de maturidade, a gente vê que fez alguns erros, né? Cometeu alguns erros, e ok, só aprenderemos com os nossos erros, mas é importante. E também, quando você já está mais maduro, ter sempre consciência, né, de como é que você está fazendo o uso dessa energia, fazer o bom uso, se lembrar que a energia sexual é a única energia capaz de criar uma nova vida. Então, é uma energia muito forte, muito poderosa e que tem que ser tratada com bastante respeito, com bastante amor, com bastante atenção por você e pelo outro, tá? Então, esse seria um pouquinho da explicação de Brahmacharya. E o último yama, o quinto yama, né, a última conduta seria a parigraha, que é o desapego. Também é uma conduta bem difícil, a gente se desapegar muitas vezes das nossas limitações, das nossas manias de perfeição, da nossa mania de estar sempre certo, da gente querer controlar tudo e todos, da gente querer controlar, né, situações. Então, é desapegar, é viver uma vida de desapego. Isso vai desde o material. Então, você não precisa ter o carro do modelo mais caro, você não precisa ter a casa com a luminária, sei lá de qual jeito. Você precisa ter uma vida de verdade, uma vida que faça sentido para você. E quando a gente começa a viver essa vida, a gente vai desapegando de coisas materiais que a gente vê que não são tão importantes assim
E sim, ainda teremos momentos que vamos comprar uma coisa mais cara, que vamos nos dar ao luxo, ao prazer de fazer uma coisa que precisa de mais dinheiro, né? O dinheiro é uma troca, e se você trabalha para isso, e o seu trabalho é verdadeiro e você trabalha com propósito, tudo que você recebe, né, como remuneração do seu trabalho é digno e você pode fazer o que você quiser com seu dinheiro, até comprar coisas caras, mas desde que essa coisa tenha um significado realmente para a sua vida, né? Então é fazer bom uso também do dinheiro, mas desapego em outros aspectos. Então a gente sempre pensa em desapego e pensa em algo material, mas lembrar que tem muitas coisas emocionais aí, né? Às vezes a gente é apegado a pessoas, apegado a objetos, apegado a verdades que não são verdades tão absolutas assim. Então, a última conduta é o desapego. Então, é um exercício que eu convido cada um a fazer relacionado a esses yamas e ver em relação à não violência, como é que você tem agido com você, com as pessoas mais próximas a você, com as pessoas distantes e com as pessoas desconhecidas. Quando você pensar em verdade, como é que você tem se relacionado com a verdade em relação à sua vida, em relação ao outro. Quando você pensar em não roubar, como é que você tem feito o uso do seu tempo, das suas qualidades, das suas potências, se você não tem roubado o tempo dos outros, e aí você vai ampliando isso. Quando você pensar em brahmacharya, como é que você faz uso da sua energia sexual e da sua energia como um todo, né? E desapego, você também vai fazer a sua listinha de coisas, ver ao que você é apegado e vai trabalhar para que isso te leve a fechar todo esse ciclo de verdade, de bom senso, de bom uso da energia, de não violência. Tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, vou interromper por aqui. A gente vai fazendo uma sequência de outros vídeos, mas queria começar a estudar um pouquinho a filosofia com vocês para começar a fazer sentido. E só para vocês entenderem aonde eu vou chegar, o primeiro passo é yama, que foi esse que eu acabei de explicar. O segundo será niyamas, que eu vou explicar, que são as nossas observâncias internas. E o terceiro passo é o asana, que são as posturas, que é geralmente aonde as pessoas chegam. Geralmente a gente é exposto ao yoga através das posturas. E é maravilhoso, eu também fui exposta ao yoga dessa forma. Mas depois a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais se isso realmente faz sentido, se você quer evoluir na sua prática pessoal. O quarto passo é pranayama, que são os nossos exercícios respiratórios, que deve existir em toda a prática. O quinto passo é pratyahara, a abstração dos sentidos, então é a gente se desligar um pouco do mundo externo e fazer esse movimento para dentro e ficar conectado com você mesmo. O sexto passo é dharana, que é concentração. O sétimo passo é dhyana, que é o estado meditativo, a meditação. E o oitavo passo, samadhi. Então começamos a conversar sobre os 8 passos do yoga, o Yoga Sutra de Patanjali. A gente vai desenrolar esse assunto, faz parte dos primeiros estudos da parte teórica, tem muita coisa para a gente conversar, mas eu resolvi começar por esse caminho para que fique fácil, tá? A gente precisa ter uma linha, né? A gente precisa ter um caminhar. Então eu escolhi essa maneira. Espero que essa aula seja produtiva para você, que você goste. A próxima aula então serão os niyamas, o segundo passo do Yoga Sutra. E desejo um ótimo dia, um ótimo estudo, uma ótima prática de yoga para todos nós. Namastê.